Boa noite, irmãos. Mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos para o estudo dos grupos familiares. É mais uma ocasião para que nós reunamos a família e possamos assim mais uma vez meditar na Escritura. Se Deus quiser, em breve nós estaremos voltando às nossas reuniões, se Deus quiser. Nesse momento nós vamos ter o cântico Doce Nome. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos tem dado o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de podermos reunir-nos em família, como igreja do Senhor, podendo assim estudar a Tua Palavra, nela meditar, a fim de sermos edificados. Agradecemos todo o cuidado do Senhor para conosco, agradecemos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e agora mais uma vez queremos te pedir
que o Senhor esteja nos concedendo a tua graça no estudo da tua palavra. Abençoe ricamente as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que você acha da frase "de boa intenção o inferno está cheio"? Este é um provérbio popular que procura chamar a atenção para o fato de que nós não podemos ficar apenas na boa intenção. É preciso que tomemos alguma iniciativa em determinada situação. Não basta apenas termos a intenção em relação a qualquer situação. O nosso texto do estudo de hoje, desta noite, ele é um texto que procura chamar a nossa atenção para este fato. É um texto que se encontra em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, dos versos 6 a 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 6 a 11. Diz assim a Escritura: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então este é o texto que nós vamos meditar nele. É necessário, portanto, que nós atentemos para o incidente ocorrido aqui neste texto. Davi estava levando a arca para Jerusalém, e então acontece no momento em que os bois tropeçam. A arca estava em cima de um carro, e então aquele momento em que os bois tropeçaram, a arca balançou, e aí possivelmente iria cair. E Uzá teve a boa intenção, ele procurou segurar a arca com a sua própria mão. Mas a lei determinava que a arca deveria ser transportada através de varais, e que os sacerdotes deveriam fazer isto. Então, nós vamos ver as lições que nós podemos aprender neste texto, que chamam, portanto, a nossa atenção. O sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 21, verso 27, ele diz: o sacrifício do perverso já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então a declaração da Escritura é exatamente nesse sentido. Nós não podemos oferecer a Deus aquilo que nós achamos. Nós precisamos compreender que nós devemos oferecer ao Senhor aquilo que Ele prescreve na sua palavra. Devemos fazer aquilo que Ele orienta na sua palavra. A nossa primeira pergunta do estudo está no verso de número 6. Por que Uzá segurou a arca? No verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. A razão para Uzá ter feito isso é que os bois tropeçaram e possivelmente a arca iria cair. Uzá teve, portanto, boa intenção.
ele procurou segurar a arca. A intenção de usar, obviamente, era de proteger a arca, mas ele, diante da iniciativa que ele tomou, baseado na sua intenção, baseado naquilo que ele observou, na sua observação, foi uma atitude completamente contrária ao que era descrito na Escritura. E este é um problema muito sério que nós nos deparamos. Às vezes, nós podemos pensar em oferecer a Deus aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que é correto. Às vezes podemos pensar em termos do culto, daquilo que nós achamos que é melhor, aquilo que de repente poderia atrair mais as pessoas. Então, estas intenções precisam ser avaliadas criteriosamente pela Escritura. Nós precisamos aprender com esta lição que nós não podemos simplesmente fazer uma avaliação e tomarmos medidas concernentes à nossa vida de relacionamento com Deus, à nossa vida espiritual, baseados muitas vezes nesta experiência. A lei determinava que os coatitas da tribo de Levi é que deveriam levar a arca. Começa aqui a prescrição sobre os procedimentos. Outra coisa é que Deus já havia dito que quem tocasse na arca morreria. Isso já havia sido dito. Então, Uzá, quando tocou na arca, ele estava transgredindo aquilo que era uma ordem de Deus. Então, nessa situação, poderia se perguntar, então Uzá deveria deixar a arca cair? Uzá deveria deixar que aquele incidente levasse a arca a cair? Com certeza, a arca era de Deus, Deus estava cuidando dela. Portanto, ele não poderia infringir a lei pensando em ter uma atitude, mesmo que na sua intenção e na sua essência ela tivesse um princípio bom, mas ela estava transgredindo, essa intenção dele transgredia o mandamento, transgredia a ordem. E também Deus havia ordenado que a arca fosse transportada através de varais, ou seja, ela tinha argolas e os varais iriam passar por essas argolas e a arca seria levada sobre os ombros dos coatitas. Então, nós aprendemos primeiramente exatamente esse fato. Às vezes somos propensos a tomarmos determinadas atitudes a partir da nossa própria observação. Achamos que não tem nenhum problema e nós podemos muitas vezes agir de qualquer maneira. É por isso que é necessário que nós olhemos para a Escritura. O que a Escritura ensina? Nós devemos agir de acordo com a Escritura. É isso que agrada a Deus. Nós precisamos entender, portanto, que por melhores que sejam as nossas intenções, nós não podemos transgredir aquele princípio que é estabelecido na Escritura. No verso de número 7, o que aconteceu? O verso de número 7, então, diz o seguinte: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu junto à arca do Senhor. Essa atitude de Uzá lhe custou a vida. A atitude de Uzá fez com que ele perdesse a vida, mesmo tendo uma boa intenção. Isso é para que nós observemos quão terrível é quando nós, muitas vezes, achamos que podemos tomar determinadas medidas e não procuramos saber de fato qual é a vontade do Senhor,
ou fazemos alguma coisa com uma motivação maligna, pode ser este o caso, como diz Salomão em Provérbios. Nós temos um caso na Escritura, registrado no livro de Atos, que é um caso muito conhecido, de Ananias e Safira. Diz a Bíblia que, nesta ocasião, Barnabé havia vendido uma propriedade e depositado todo o valor aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira resolveram tomar uma medida. Venderam também uma propriedade, só que combinaram entre eles de não entregar todo o valor, só que entregaram parte do valor como se fosse o todo. Daí, quando Ananias veio depositar a sua oferta aos pés de Pedro, então Pedro diz para Ananias: por que você mentiu ao Espírito Santo? Eles estavam, portanto, dando aquela oferta por causa de uma imitação, estavam imitando a Barnabé. Daí o fato de Ananias morrer ali e também a sua mulher por causa desta mentira. Isso é muito importante para nos levar a pensar que os nossos atos culticos têm que ter uma motivação certa, uma motivação correta. Aquilo que nós fazemos deve ser resultado da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelas esperanças que nós temos na Escritura. Então, a motivação que nós temos deve ser a motivação certa, um espírito, portanto, de gratidão. Aconteceu com Uzá, aconteceu com Ananias e Safira, e é por isso que é extremamente importante que nós pensemos nisto, que nós avaliemos aquilo que nós fazemos, oferecemos para Deus, porque nós não podemos fazer de qualquer maneira ou com uma intenção completamente equivocada, ou às vezes com uma boa intenção, mas uma intenção contrária aos princípios estabelecidos na Escritura. A terceira pergunta deste texto que nós lemos, no verso de número 8, como ficou Davi diante da morte de Uzá? O verso de número 8 diz: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até ao dia de hoje. Nós observamos que Davi ficou desgostado com a situação. Davi, portanto, ao se deparar com aquele fato, ele, na sua compreensão inicial, ele achou que de repente teria sido muito pesado aquilo para acontecer com Uzá. Ele ficou aborrecido, né? Ele ficou magoado. Mas é interessante que esse texto, embora nos fale desta atitude de Davi, não diz que ele se volta contra Deus de alguma maneira. Diante daquela situação, ele ficou desgostoso com a perda do amigo, aquele que era o seu amigo. Então, ele tem esta atitude. Aqui nós podemos entender que é extremamente importante para nós quando nós percebemos de alguma maneira a disciplina de Deus. Nesse caso, Davi estava diante daquela situação. E Davi, posteriormente, nós vamos verificar como isso foi significativo para que ele procurasse saber como é que Deus havia ordenado que a arca fosse levada. Todas as vezes que passarmos por uma atitude assim, isso deve nos levar a uma postura de humildade, ao reconhecimento da correção de Deus na nossa vida. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre a questão da correção do Senhor
e diz que nós não devemos nos desmaiar diante da sua correção. O que quer que aconteça, quando nós entendemos que é a disciplina do Senhor, então nós devemos nos humilhar diante dele, devemos buscar a ele e pedir que ele esteja norteando as nossas vidas. Se houver alguma coisa que nós precisamos confessar e nos corrigir, nós devemos agir, portanto, desta maneira, porque se a vontade do Senhor revelada muitas vezes na nossa vida pode ser omitida por alguma razão, então nós precisamos reconhecer que falhamos, reconhecer o nosso pecado e confessá-lo diante do Senhor. A quarta pergunta do nosso estudo: o que teve Davi diante deste acontecimento? O que aconteceu com Davi? Nós temos no verso de número 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? A primeira coisa que nós observamos é que veio temor ao coração de Davi. Não veio nenhuma indignação contra Deus, não veio nenhuma blasfêmia, mas, ao contrário, a situação o levou ao temor. É assim que acontece na vida do crente quando este é disciplinado. A disciplina, ela é capaz de nos levar ao temor, nos levar a temer a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria que é estabelecido na Escritura. O temor de Deus nesse momento fez com que Davi fizesse uma pergunta muito importante. Então, como é que nós devemos transportar a arca? Então, Davi depois vai tomar as medidas necessárias para poder conduzir a arca. Mas ele entendeu que não poderia continuar levando a arca da maneira como ele julgava. Eles haviam preparado um carro novo, uma junta de bois nova, para poder transportar a arca. Ou seja, ele estava pensando em levar a arca naquilo que seria a melhor condução, mas ele entendeu que estava fazendo errado. O temor do Senhor, quando nos alcança numa situação desta maneira, faz com que nós venhamos a agir desta forma. Davi entendeu, e não foi somente o problema de usar, mas na verdade Davi, como rei também, pecou, não é? Porque ele deveria procurar tomar conhecimento de como deveria se fazer a condução da arca. Mas nesse caso, ele reconhece e teme ao Senhor e agora toma as medidas necessárias de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai procurar vai conduzir a arca da maneira como é prescrita na Escritura. A lição, portanto, é muito importante para nós. Quando nós estivermos debaixo da correção, o temor deve vir ao nosso coração. E o temor deve nos levar na direção da palavra de Deus. Deve fazer com que nós nos coloquemos diante do Senhor, buscando a sua vontade, buscando a sua direção. E a sua orientação na palavra é suficiente para nos direcionar, para nos orientar, para que nós possamos fazer a sua vontade e cumprir aquilo que é o seu desígnio para conosco. Esta deve ser a nossa atitude. Davi, portanto, reconheceu que boa intenção não basta. Embora ele mesmo tivesse boa intenção ao mandar fazer um carro novo para transportar a arca, mas ele reconheceu que a arca deveria ser transportada da maneira como Deus requeria. Então, esta é uma lição muito importante para nós. Você procura sempre buscar a vontade de Deus para a sua vida,
É a sua palavra que dirige a sua vida? Ou você toma decisões baseados em achismos? Ou seja, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Não haja assim. Esta lição de hoje deve fazer com que nós entendamos isso de uma maneira definitiva. Boa intenção não basta. Nós precisamos ser conduzidos, direcionados pela Escritura. Que Deus esteja nos abençoando para que possamos entender isso e então possamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos entoar o cântico Eis-me aqui. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor o ensino da Tua Palavra nesta noite. Agradecemos porque somos advertidos através da Tua Palavra que nós não podemos tomar medidas que não sejam de acordo com a vontade do Senhor. Que nós precisamos sempre buscar a instrução da Tua Palavra na maneira de cultuarmos o Senhor, na maneira de servirmos ao Senhor. Que não podemos fazer isso de acordo com as nossas próprias intenções ou avaliações da circunstância, mas que sejamos conduzidos pela Tua Palavra. Abençoe ricamente o Teu povo, é a nossa oração agradecidos em nome de Cristo Jesus.
Amém.